Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, dia 6 de setembro, sexta-feira, hoje com meu colega Pedro Sequim. Bom, como tradição, vou começar lá por fora, tá? A discussão toda lá fora gira em torno, praticamente, dos Estados Unidos, né? Quando a gente começa o ciclo de corte de juros americanos, isso é um ponto pacificado. Daqui a 2 semanas, na quarta-feira, a gente começa o ciclo de corte lá. Agora a discussão passou a ser não quando, e sim quanto, qual a magnitude dos cortes, tá? Isso porque, recapitulando, a gente saiu da inflação lá que vem convergindo, ainda que lentamente, vem convergindo para a meta. Os últimos dados que saíram na semana passada corroboram isso. Só que a gente começa a ver uma dinâmica um pouco menos saudável no mercado de trabalho americano, tá? Inclusive, algo que foi comentado pelo Jerome Powell na reunião do simpósio de Jackson Hole, lembrando que o Fed tem um duplo mandato, né, tanto de controlar a inflação quanto de manter um mercado de trabalho saudável, e ele mesmo já falou que o Fed começa a se preocupar com o grau de afrouxamento no mercado de trabalho. Essa semana tivemos dados muito importantes acerca do mercado de trabalho. Primeiro, pelo lado da destruição de vagas, né, pelo lado das demissões, a gente vem recorrentemente um pedido de seguro-desemprego em patamares estáveis, inclusive essa semana eles vieram abaixo do esperado, o que é uma notícia positiva, no sentido de que a gente não vê empregadores ainda demitindo seus funcionários. Agora, pelo lado da criação de empregos, já começa a mostrar um pouco mais de preocupação. Essa semana a gente teve os dados do payroll, né, que é basicamente o CAGED deles, e o dado, além de vir abaixo do esperado, o número esperado já era baixo, mostrando que a economia americana passa a criar menos vagas, e essa tendência, essa desaceleração na criação de vagas foi mais forte do que esperado pelo mercado. Então a gente começou a ter um debate lá fora sobre uma possível recessão nos Estados Unidos. Importante ressaltar, pessoal, que o mercado é bem volátil, né, e vive de narrativa. A gente não tem nenhum dado concreto que indique isso ainda. Os Estados Unidos, sim, passou por uma desaceleração da atividade econômica lá, que estava muito forte, o mercado de trabalho estava muito apertado, e a gente começa a ter uma normalização disso, uma convergência para patamares mais normais. Nada que indique ainda uma recessão. Só que o mercado é afobado, né? E o que dominou, no final das contas, a discussão, principalmente aqui no final dessa semana, foi isso, não é, Sequim? Bom, perfeito, Disseu. Eu acho que o mercado vive sempre de uma narrativa e sempre quer se antecipar, né, trazer a valor presente muitas coisas que ainda estão por vir. Mas é fato que a gente tem que fazer o diagnóstico até um pouco mais amplo, né? A gente veio de semanas de China com dados fracos que, quando tem essa narrativa de uma possível, nem ainda desaceleração, mas um crescimento menor nos Estados Unidos, uma economia que vinha muito forte, isso se compõe a uma dinâmica global um pouco mais cautelosa, podemos dizer assim. Então a gente viu essa semana o minério cair na ordem de 10%, assim como o petróleo também, incorporando essa conjuntura dos dois países entrando num crescimento menor. E quando a gente fala de crescimento e fala de preço, não tem como ignorar o S&P ou a Nasdaq, né, que são os índices onde carrega as empresas que mais crescem no mundo. E naturalmente, quando você entra num ambiente de um crescimento que fica comprometido, essas empresas acabam sofrendo bastante. Então, a gente viu a Nasdaq caindo 6%, que é a bolsa da tecnologia, o S&P, que muitas delas também compõem esse índice, caindo 4%, fazendo aí muitos investidores se assustar com essa dinâmica de preço. E sobre o Brasil, né, a gente teve dado de atividade muito forte. E como que o Brasil ele fica nesse contexto global, Disseu? Pois é, né? Aqui, ao contrário, lá nos Estados Unidos, o debate que está tendo é se o Banco Central brasileiro vai subir os juros para conter a inflação que está chegando no teto da meta, né? Aqui também é importante a gente dar um passo atrás e dar um contexto, né? A gente começou um ano com todo mundo muito otimista em relação aos juros brasileiros, todo mundo aqui falando dos patamares de 9% e 8,5%. E no início do ano, o Banco Central optou por ser mais cauteloso e parar os cortes de juros nos patamares atuais, os patamares de 10,5%. Isso por quê? Nas palavras do próprio banco, né? O balanço de riscos, principalmente lá fora, estava ruim. O que isso queria dizer? Tinha uma expectativa de que os Estados Unidos ia começar a cortar os juros, que não se concretizou, isso foi postergado lá para frente, então a gente não pode mais baixar o juro, porque senão a nossa diferença para os Estados Unidos fica muito baixa e o dinheiro sai daqui e a inflação volta.
Então, o Banco Central foi mais cauteloso porque o cenário lá fora era mais hostil a uma queda de juros brasileira. Agora, a gente tem exatamente o contrário. A gente não só tem quase que certeza absoluta de que esses juros começam a cair daqui a 2 semanas, os juros nos Estados Unidos, quando o que a gente está discutindo é a velocidade desses cortes, né? O que dá um espaço, né, para a nossa moeda, o real, se comportar melhor frente ao dólar. Se olhar só esses fatores. E a gente também tem as commodities, como você bem destacou, principalmente o Brent, caindo, o que também ajuda na dinâmica inflacionária. Agora, por outro lado, a nossa inflação saiu de 3 para 4,5. Isso, obviamente, causou muitos pedidos de que o Banco Central deveria atuar subindo esses juros. Hoje se tem uma ampla expectativa que ao mesmo tempo que na quarta-feira, daqui a 2 semanas, o Fed corte esses juros, a gente suba nossos juros e aí o debate é se sobe em 0,25 ou 0,5. Há razões fundamentalistas para subir os juros? Afinal de contas, a inflação se encontra próximo do teto da meta. Agora, se a gente olha para o próprio comunicado nas atas das reuniões do Copom dos últimos meses, a gente vê que o principal fator determinante para a decisão de pausar a queda de juros naquele momento foi o cenário externo mais hostil. E esse cenário, obviamente, hoje é benigno. Então, também não nos causaria surpresa ver o Banco Central ganhando tempo, né? Falando, poxa, pessoal, o balanço de risco lá fora está melhorando, vou aguardar e, se caso necessário, na próxima reunião eu venho subindo. Hoje, o que se precifica no mercado é que a gente tem uma alta de juros já começando daqui a 2 semanas. Bom, isso, lembrando, importante ressaltar que essa subida de juros aqui, o que o mercado argumenta também, essa subida de juros aqui no Brasil daria credibilidade para o Banco Central, principalmente nessa mudança de comando com a saída do Roberto Campos Neto para a entrada do Galípolo. Isso acalmaria os ânimos do mercado com o Banco Central comprometido tecnicamente no combate à inflação. Por outro lado, né, se a gente tem um cenário externo ajudando esse combate à inflação, a gente teve dados do PIB. O Produto Interno Bruto aqui, o crescimento da economia brasileira surpreendeu muito positivamente, principalmente pelo lado do consumo das famílias, cresceu cerca de 5% ao ano, no ano contra ano, dado muito bom, muito forte, que vai de encontro, inclusive, com a nossa taxa de desemprego que visita as mínimas históricas, o crescimento da massa salarial. E também outro dado muito positivo foi a formação de capital bruto, o famoso investimento, aquilo que vai dar capacidade para a gente crescer, aumentar a oferta no futuro. Ele também cresceu de maneira robusta. Esse número foi muito positivo, entretanto, esse número, obviamente, ele pressiona a inflação, né? Mas é uma notícia positiva no final das contas. E como é que o mercado se comportou aí nesse misto de dados controversos? Eu acho que controverso é uma boa palavra, porque quando a gente fala de bolsa e aumento de juros, que é algo eminente, parece que a bolsa caia, né? Mas o cenário que a gente está entrando, como o Dirceu bem colocou, que o nosso crescimento e o ganho, né, de poder econômico que as famílias vêm tendo tem algo sustentado e até dissipado essa possível ameaça que os juros possa estar pesando, né, sobre o preço das ações. A gente acabou de vir ali da máxima histórica, apesar da gente ter acompanhado e ter tido uma queda aqui no Ibovespa, a nossa magnitude foi muito menor do que aconteceu nos outros países desenvolvidos. Então, claro que é uma combinação de um crescimento mais pujante, a gente viu isso na divulgação dos balanços, principalmente nas cíclicas domésticas, mas não é algo que isso tende a predominar a preços mais baixos, até porque o valuation das empresas brasileiras estão muito atrativo numa combinação de crescimento e também de fluxo, né, do estrangeiro num ambiente de crescimento menor, com dificuldade de alocar os seus recursos. Naturalmente, os países emergentes aqui, Brasil, ganhando de WO, acaba sendo sempre um grande candidato para alocar e receber capital de fluxo estrangeiro. Bom, e para a semana que vem, Dirceu, assim, antes da gente chegar no dia 18, que vai ser a super quarta, algo que o mercado espera com muita ansiedade, o que a gente tem de algo relevante para a semana que vem? Pois é, Sequim, semana que vem a gente vai ter muito dado, que inclusive vai dar direção para esse debate que a gente está tendo aqui na nossa decisão de juros aqui no Brasil.
A semana começa no domingo com inflação na China, tá? Tanto ao produtor quanto ao consumidor. Isso é importante porque uma inflação subindo para cima na China seria uma boa notícia, sinal de que a economia lá está reaquecendo, e o contrário também é verdade, né? Aí na terça-feira a gente tem o IPCA aqui no Brasil, inflação ao consumidor do mês de agosto. Esse número, se surpreender, tanto para um lado quanto para o outro, vai ser determinante da decisão do Banco Central Brasileiro, tá? Aí na quarta-feira a gente vai ter CPI, que é a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos. Esse número tem um potencial menor de fazer preço, dado todo esse histórico que a gente contou aqui, esse número tem mais influência na magnitude do corte, não no timing do corte, né? A gente também tem na quinta-feira vendas no varejo aqui no Brasil, e na sexta-feira IBCBR, que é uma proxy do PIB, né? Que vai indicar para onde se a nossa atividade econômica continua tão robusta quando o PIB do segundo trimestre demonstrou. Obviamente, a gente estará aqui de volta na sexta-feira para passar a calendário com vocês e discutir a iminência da super quarta reunião de juros que ocorrerá na quarta-feira subsequente. Bom final de semana a todos, um forte abraço. Um abraço a todos, bom final de semana.